Bom dia. A aula de hoje nós vamos falar do modernismo da segunda fase, que é a geração de 30 é conhecida, que começou de 1930 a 1945. Nós já falamos dos romancistas da geração de 30. Agora nós vamos falar dos poetas, então, aí a poesia da geração de 30. Vocês viram aí um mosaico com algumas fotos, algumas imagens. Então, vamos falar sobre esses poetas, mas antes disso, a gente vai falar novamente. Vocês estão vendo também fotos aí de pessoas, de quadros, mas também de guerras, né, bombas, aí sobre a questão do regime comunista. E foi um período que foi discutida essa temática no Brasil e no mundo. Então, nós vamos ver o contexto histórico de nível mundial e também nível nacional. O período que abrange toda a década de 30 e a primeira metade dos anos 40 do século XX contextualiza-se pelas mudanças profundas no cenário nacional, decorrente de transformações políticas internas e de fatores externos. Entre eles, são importantes a queda da Bolsa de Nova York em 1929, que fez cair assustadoramente o preço do café, nosso principal produto de exportação, levando fazendeiros à bancarrota. Bancarrota quer dizer que a pessoa foi à falência. Era a ruína econômica de uma boa parte da elite. A ascensão de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932, a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que garantia ao governo a repressão de quaisquer atividades consideradas subversivas, a implantação do Estado Novo, a censura aos meios de comunicação imposta pelo DIP, o início da Segunda Guerra Mundial. Devemos lembrar ainda do fascismo de Benito Mussolini na Itália, entre o ano de 1922 a 1943, e a invasão de Hitler à Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Maturidade e alargamento. Na poesia da geração de 30, houve a consolidação das liberdades formais conquistadas pela geração anterior, que, somada ao descompromisso em protagonizar uma revolução estética, permitiram tanto o cultivo dos versos brancos e livres, como das formas tradicionais. Grandes e inesquecíveis talentos surgiram no cenário brasileiro quase deste período. Quanto aos temas, observa-se uma grande preocupação social decorrente da atenção política que envolvia o mundo e que eclodiu na Segunda Grande Guerra. O medo, a incerteza, a perplexidade, a sensação de abismo tomou conta da produção de 30, bem como uma tendência à espiritualidade. Então, você viu aí as principais temáticas que foram abordadas entre os poetas dessa geração de 30, que foi o medo, a incerteza, a perplexidade, a sensação de abismo e também a espiritualidade de alguns autores. Se de um lado se configura uma inquietação de caráter universalizante, de outro surge uma poesia intimista. A coexistência dessa com aquela só não é antitética, em virtude que esse intimismo acabar por resvalar também no universal, fato facilmente compreensível dado o momento histórico,
A angústia e os dilemas individuais refletem o contexto histórico mundial. Nesse momento, a poesia religiosa é notavelmente cultivada, em especial pelos articuladores da revista Festa, de caráter espiritualista, católico e neossimbolista. Assim, nessa fase, frequentemente os recursos simbolistas são mesclados às técnicas propostas pela geração de 22. Em síntese, nas décadas de 1930 e 1940, a poesia brasileira vivia um dos seus melhores momentos. Tratava-se de um período de maturidade e alargamento às conquistas modernistas da primeira geração. Maturidade porque já não havia necessidade de escandalizar os meios culturais acadêmicos. Sem radicalismos e excessos, os poetas sentem-se à vontade tanto para escrever um poema, com versos, tanto para fazer um soneto, sem que isso significasse voltar ao parnasianismo. A poesia da segunda geração modernista foi essencialmente uma poesia de questionamento da existência humana, do sentimento de estar no mundo, das inquietações sociais, religiosa, filosófica, amorosa. Carlos Drummond de Andrade é o poeta que melhor representa o espírito dessa geração e sua produção poética encontra-se num dos pontos mais altos da nossa literatura. Então, vocês viram o nome do Carlos Drummond de Andrade, ou Drummond de Andrade. Ele é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, não só do Brasil, mas de todos os falantes da língua portuguesa no mundo. Um dos maiores poetas está Carlos Drummond. Existem outros, como em Portugal teve o Camões, Luís de Vaz Camões, que já está no classicismo, e também o Fernando Pessoa, que foi do modernismo português. Então, ele está entre os 3 maiores poetas do mundo. Aí nós temos os principais poetas, eu vou citar aqui o nome rapidamente, para depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com eles individualmente. Nós vimos aí Murilo Mendes, que é um dos poetas dessa geração. Depois eu vou falar com eles detalhadamente sobre o Murilo Mendes. Temos aí Jorge de Lima, que é um outro poeta. Também dessa geração temos Vinícius de Moraes, nós vamos trabalhar com ele individualmente. Também temos o Carlos Drummond, que já foi dito, e tem uma mulher também. Vamos ver aí a mulher. Nós temos o Carlos Drummond, que esse é o maior dos poetas dessa geração e de toda a história da poesia da língua portuguesa. Além disso, nós também temos uma outra que é importantíssima, que é a Cecília Meirelles. Como eu disse, tem uma mulher aí na história. E depois vamos trabalhar com a Cecília individualmente, explicando sobre quem é a Cecília, qual é a temática que é abordada por ela. E, por último, Carlos Drummond de Andrade, que, como eu disse, é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Esse é o começo deste capítulo, falando dos poetas da segunda fase do modernismo. Nós já tínhamos falado dos prosadores, que são os romancistas, que era aqueles, a maioria regionalista, que do Nordeste principalmente. Vocês viram muitos nomes de nordestinos. Vocês também viram o nome de uma mulher, que foi a Raquel de Queiroz, e que também foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras,
essa era romancista. E agora nós vimos mais uma mulher que foi a Cecília Meirelles. Bom, gente, nossa aula está terminando por aqui. Eu vou começar pelo final, né? A atividade eu vou colocar em atividade, que é uma espécie de simulado do final do capítulo. E eu vou colocar hoje, pedindo atividade para vocês. E depois eu vou dar uma volta, porque eu vou trabalhar cada um desses poetas de forma individual. Então, tenham todos um bom dia. E na próxima aula a gente vai falar de cada um desses autores que foram ditos, citados hoje, que são importantes para a nossa literatura brasileira. E hoje vocês viram trabalhando a segunda fase do modernismo, mas a segunda fase do modernismo em poesia. Depois a gente já tinha visto em prosa e agora em poesia. Então tenham todos um bom dia.